Boa noite, meu nome é Anderson Ramos, eu uso a bicicleta desde 2001, de forma cotidiana. Eu faço um trajeto de Fonseca da Alameda São Boa Ventura, com 22 de novembro, até as Vargas, e os colegas comentaram vários pontos que eu gostaria de perguntar. Ele comentou, o colega comentou. Eu moro na Zona Norte, morei em vários bairros da Zona Norte. As campanhas de trânsito são muito tímidas na Zona Norte. O uso da bicicleta vem crescendo desde 2001 até os dias de hoje na Zona Norte. E eu sinto que devia ter um pouco mais de atenção com a Zona Norte. Eu tentei verificar no que você apresentou ali, nos mapas de ligação com a Zona Norte, e eu tenho muito medo de sofrer um acidente na Alameda São Paulo. É um medo que eu sinto cotidianamente, porque é punk, vou usar uma gíria paulista. É um lugar em que parece que o órgão responsável de trânsito está única e exclusivamente preocupado em tirar o carro da ponte, colocar o carro na ponte. Bingo! É a única, e essa frase não foi eu que cunhei, foi o nosso amigo conversando com ele. A preocupação parece que é essa. A Zona Norte recebeu o corredor viário, está tendo uma reforma que eu vi, eu frequento o outro, que é muito legal, mas eu gostaria que ela se tornasse um lugar mais seguro para o ciclista. E não é seguro. Eu não sou natural do Rio de Janeiro, eu cheguei em 2001. E quando você não conhece a cidade, você vai perguntando aos moradores como é que é isso aqui, como é que é aquilo ali. E para mim já está claro que ações de bicicleta tem uma enorme poça d'água que impede que a bola corra. Parece que a bola para numa pessoa e as políticas não fluem. Posso estar enganado, a impressão minha que sou de fora, porque todo morador que está aqui há muito tempo, você conversa, não, a lei de trânsito tem alguém que se opõe, a lei de trânsito precisava dar mais apoio de fato, e são épocas diferentes em que parece que é persistente. Então, vocês que são gestores, vocês que são responsáveis, na minha terra natal tem um ditado que diz que jabuti não sobe em água, só vem colocou ele lá. Eu quero saber quem é que vai chutar a água. Esse jabuti cair e as políticas de bicicleta terem fluência, né? Porque senão eu acho que eu vou continuar com medo de pedalar. Não vou desistir de pedalar porque eu sou teimoso. Quando eu cheguei em 2001, eu morava na região de Fonseca, que eu passava pela Noronha Torresão, chegava até a barca, me chamavam de maluco, e você vai morrer com a cara dessa. De vez em quando encontro algum que ainda fala que a gente é maluco e cobra isso para nada. Mas eu gostaria de ver mais políticas na Zona Norte, que essa enorme poça d'água fosse removida para que as políticas de apoio ao ciclista progredissem aqui. Obrigado. Quando cheguei aqui, estava tão irritado que eu não estava afim nem discutir nada. Olha só, eu passei ali na Clube Português, não sei se dá para ver aqui. Porra, cara, você tem que vir ali pela contramão, porque a ciclofaixa é toda ocupada. Isso é diariamente. Olha só como é que é. Hoje está lá assim, ó. Passa lá. Entendeu? Parece que tem uma coisa muito esquisita aqui, né? Tem um bode. Aliás, esse bode a gente viu saiu naquele
Jornal de Niterói, Globo de Niterói, coronel tem 53 multas. Porra, cara, olha só, cara, que absurdo. Se isso é verdade, eu não sei se é verdade, a imprensa de repente, não é? Nós pegamos do setor, entramos com a representação do Ministério Público para exonerar esse camarada. Para exonerar. Mas aí o que acontece? Uma coisa misteriosa nesse Brasil. O Ministério Público devolveu para a gente, falava que as multas foram anteriores à gestão. Pô, meu Deus, quer dizer, o cara é assassino, mas foi anterior, ele matou o guarda antes. Entendeu? Agora, pô, desculpa, uma sacanagem com a cara da gente. Botar um cara desse com 53 multas, pô, para gerir um órgão como a Nititrans, tão de gozação com o morador de Niterói. Alguém está de brincadeira com a gente. Alguém está de brincadeira, isso é insuportável. Isso é insuportável aceitar um negócio desse. Não dá para aceitar mais, eu estou com raiva. Está de brincadeira, ô Axel. Eu desculpa, isso é composição de governo, mas porra, eu estou de saco cheio de aturar esse coronel. Chega, irresponsável. E depois não é só a questão da malha ferroviária que está completamente ocupada por carro. A cidade toda virou bagunça. É carro em cima das calçadas, não tem, a Nititrans não funciona. Completamente inoperante. Esse coronel é louco. Não pode falar assassino nessa casa, não. Como é que é? Não pode falar assassino nessa casa, não. Tem. Bom, aí eu não sei. O cara, veja bem, subiu aí um camarada que foi indiciado como assassino. Ele assumiu aqui, vereador, fiquei perplexo, que absurdo, cara, o tal do Macedo. Ele é acusado de matar o suplente para assumir o cargo. Se ele matou, não sei, mas obviamente não devia ter assumido aqui. Não devia ter assumido. Oi. Só para cair. Tá, então, eu estou chocado com a resistência da prefeitura de manter esse coronel. Chocado. Eu fico enraivecido com esse camarada toda vez que eu encontro a ciclofaixa ocupada, pô. Não tem fiscalização, isso é mentira. Não tem ninguém fiscalizando. Então você sai de bicicleta, vai ficar irado. Você sai de bicicleta, vai ficar na paz, tranquilo. Mas não, pô, tem que meter a adrenalina em cima, porque tem um filho da puta lá ocupando a faixa. Não é um só, não, o vereador. É uma cacetada de carro, entendeu? Não tem nada, não tem fiscalização. Então assim não consegue executar projeto. Tem boa intenção, o inferno está cheio de gente com boa intenção também, entendeu? A gente espera, sinceramente, que esse coronel, vocês tirem ele, chega, tá, deu basta. O governo se beneficia e ouvindo. Boa noite. Quando é que tem beneficiário? O governo se beneficia e ouvindo. Eu acho que a gente está vivendo nessa Câmara hoje. Eu tenho, no mandato do qual eu tenho essa experiência desses 2 anos e meio, acho que ele está vivendo aqui é um momento muito especial. Eu estou assim, muito feliz com o que eu estou ouvindo. Eu aprendi muito, eu sou niteroense, eu moro nessa cidade há 60 anos, eu pedalo desde criança, eu morava em São Francisco e eu aprendi muito com essas pessoas, porque eu sempre aprendi que a gente anda na contramão, uma série de coisas que eu aprendi, Ana me ensinou, não é assim, enfim, é muito legal. Eu pedalo junto com o pessoal do pedal sonoro e eu tenho aprendido muito com essas pessoas. E eu queria fazer algumas observações. Uma delas, eu não conheço o tal do Coronel Afonso, nunca vi. Mas eu acho que o Coronel Afonso, ele não é ele não funciona
E eu tenho uma dificuldade enorme para atravessar ali em torno do Antônio Pedro. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com o guardinha que fica ali em frente da primeira igreja batista. É um lugar muito curioso, porque tem uma faixa de pedestre, não tem uma rampa. Então, assim, a bicicleta desce, né? Eu subo na rampa ali da igreja batista para eu sair do trânsito, para ficar esperando o sinal fechar. Mas não existe uma rampa do lado de lá, em frente onde era o terminal de transbordo ali em cima do mergulhão, onde seria, né, Paulo? Mas do lado de cá não tem rampa, do lado de lá tem um gelo baiano, né? É muito engraçado. É uma faixa de pedestre e no meio tem um gelo baiano assim. Então, se vier um cego, um cadeirante, tem espaço dos lados, mas é cômico. Então, assim, umas coisas que eu queria alertar era: os tempos dos sinais de pedestre são ridículos. Se eu estiver na beira do meio-fio, eu consigo atravessar uma Marquês de Paraná, uma Amaral Peixoto, principalmente na Marquês de Paraná, nos 12 segundos. Esse sinal da primeira igreja batista são 15 segundos. E aí eu estava conversando com o guarda, eu falei: isso é um absurdo. Ele falou: não, mas eu estou aqui todo dia. Eu falei: se vier uma pessoa de idade para ir para o Antônio Pedro, não, mas eu conduzo, eu estou aqui até às 14 horas. Eu falei: bom, se o cara chegar às 14h15, ele está fulminado, né? Porque ele não vai conseguir atravessar a rua. Então, realmente, o que a gente verifica é que essa história de que Niterói é para pessoas, desde que motorizadas, desde que não andem a pé, desde que não tenham que atravessar a rua, isso não funciona. Uma outra coisa que eu queria lembrar, Axel estava falando da questão cultural, eu queria lembrar de duas coisas que eu acho que são muito, todo mundo aqui lembra disso. Não se usava cinto de segurança. Eu acho que hoje ainda tem gente que ainda não usa esse cinto de segurança, mas foi uma mudança de hábito que aconteceu. E o único lugar que eu conheço que não respeita isso é essa Câmara, que é fumar em ambiente fechado. Em qualquer lugar que você vá, não se fuma em ambiente fechado. Só nessa Câmara, eu não sei por que as pessoas fumam. No hall, qualquer lugar, aqui pode. Eu não sei por que isso, eu acho absurdo. Mas enfim, são coisas que se mudou. Hoje, qualquer pessoa que está embaixo do telheirozinho, está fumando, a pessoa dá 2 passos para fora. Isso é uma mudança de hábito incrível. Então eu acho que se Niterói hoje não tem esse hábito de se andar, eu acho que isso é propiciado. Só que eu acho que isso precisa de uma medida, de fato, de vontade da Prefeitura de Niterói. Na última reunião que a gente teve aqui na biblioteca, você estava lá, Axel, que o Reinaldo Tonomon veio de São Paulo, eu comentei a respeito das situações dos bueiros. Eu não sei se você teve a oportunidade de verificar o serviço porco que foi feito na troca dos bueiros. Porque os bueiros que eram embaixo do relevo, agora os bueiros estão em alto relevo. Porque fizeram uma maçaroca para botar aqueles pré-moldados de concreto que é inimaginável, entendeu? É muita má qualidade, é uma execução assim terrível. E é um material frágil, porque, por exemplo, já teve me disseram, ainda não verifiquei não, ali em frente do Rio Cricket, que quebrou e que ia ser trocado prontamente, segundo a ouvidoria da Prefeitura. Eu não sei. Então eu acho que isso é uma coisa que é importante, assim, o quanto que a qualidade é ruim. E eu fico verificando, às vezes eu estou vindo de ônibus, atravessando o túnel, vindo para cá, e eu fico imaginando aquelas pessoas que não vêm muito a Icaraí. A ciclovia, ela surge do nada. Não existe na saída do túnel, por exemplo, nenhuma indicação de que ciclovia à esquerda, respeite 1,5 metro. Não, tem tímidas plaquinhas para quem deveria estar acostumado com isso, no poste dizendo bicicleta, entendeu? Aqueles negócios, aqueles segmentadores, não tem como é que é o nome daquele negócio que reflete? Os refletores Então o carro vem, ninguém vê, nego atropela, porque não existe uma indicação. Eu ando que nem uma louca, sinceramente, pela essa Roberta Silveira, que assim como a Ana, eu enfrento o carro, e eu na hora que o carro vai virar na minha frente, eu digo que a preferência é minha. Eu
acho que isso tudo é uma questão cultural e que, quando eu estou terminando, e que com a prefeitura querendo, isso pode ser mudado, entendeu? Eu, sinceramente, eu não tenho mais esperança não, mas eu acho que eu ainda tenho, mas eu estou te falando, mas eu gostaria muito que poder ver isso acontecer de uma forma diferente. Muito obrigada. Vossa Excelência está fazendo escola. Queria chamar querido Luiz Araújo. Não entendi a piada. Não entendi. Qual foi a piada assim? Sinto uma expectativa no ar, professor. A história que eu falei além do tempo, não é isso? Não sei. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Ao Axel, a Isabela. Tem pessoal da mobilidade aqui também? Que bom. Vamos lá então. Primeiro, só para começar, queria ler rapidamente aqui. Quanto tempo tem, Daniel? São 3 minutos? 3 minutos. Tá bom. Você está estendendo um pouquinho, tá? Vou ler aqui 2 parágrafos, Sérgio. É isso? No primeiro artigo do CTB. Queria que o Axel prestasse bastante atenção, porque numa plenária ele falou que o que importa é a alteração do trânsito e tal, detrimento da segurança. Eu queria ler aqui, são 2 parágrafos do primeiro artigo. O primeiro artigo do Código do Trânsito Brasileiro, que inclusive tem respaldo na Constituição, né, na Carta Magna do nosso, enfim, que rege toda a questão do nosso país. Parágrafo 2. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito, ou seja, segurança. Parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade às suas ações à defesa da vida. A defesa da vida e nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Bom, eu acho que isso não é pouca coisa, né? Ou seja, toda e qualquer política de gestão e de engenharia de trânsito deve, ou pelo menos deveria, obedecer esse princípio. Definitivamente isso não acontece em diversos lugares e mais do que em qualquer outro lugar, não acontece em Niterói. Eu fiz um dever de casa aqui sobre a Nititrans, eu falaria, né, aproveitaria esse espaço aqui para falar sobre a Nititrans, mas eu vou falar passando, porque a Nititrans, enfim, não veio, né, o que também não é nenhuma surpresa, né, uma vez que... Mas nós vamos encaminhar o DVD para eles, tá? Ah, que ótimo, vamos sim. A Nititrans foi criada em 2005, no governo do então prefeito Godofredo Pinto, né, pela lei 28/12 de 2005, 2223. Eu nem vou entrar no mérito dos 20 milhões, né, que a Nititrans paga para a empresa Translar, isso em 2014, uma empresa inclusive investigada, né, por corrupção, aí saiu aí, inclusive na Globo, enfim, nos principais meios de comunicação, porque eu acho que esse é um assunto de polícia, né, eu acho que é um assunto aqui para ser ativistas e pessoas que estão pensando aqui a questão da bicicleta. A Nititrans em 2014, através de o passageiro, prejudica o pedestre, prejudica o ciclista, prejudica o trânsito como um todo, mas diminui o custo do empresário, aumentando a sua capacidade de lucro. Está aí um exemplo de algo que não funciona para ninguém, funciona só para o empresário, mas é o que acontece. É o modelo de cidade que funciona para beneficiar determinados setores. Então, para concluir, o que eu queria... E aí tem 1000 exemplos, mas eu não quero ficar dando esses exemplos agora por uma questão de zelar pela democracia, pela diversidade, pela multiplicidade de vozes nesse espaço. Eu defendo que a questão da bicicleta é na concepção de cidade, no eixo de mobilidade urbana. Por isso a Nititrans tem que ser muito cobrada, porque é um absurdo que ela faz, mas a Secretaria de Urbanismo e Mobilidade tem que aparecer. Se não acontecer isso, a gente vai ficar vendo uma apresentação de gente bem intencionada até, que quer fazer, mas cuja estrutura é feita para não funcionar.
Governar para as pessoas significa enfrentar os interesses de quem lucra com a desgraça das pessoas. Se não mudar o modelo de cidade, o modelo de gestão, se não democratizar o poder, nós vamos ficar fazendo probleminhas para conter os efeitos que nós mesmos provocamos. Não dá. Eu vou, nesse momento, apenas colocar algumas ações objetivas para que a gente possa cobrar juntos, né? Como eu já disse aqui, o pessoal sabe, eu participo de bicicletada e eu tenho a bicicleta há 3 anos e uso a bicicleta, então sei bem todo mundo aqui passa, né? Sou o Pedro do seu bullying, porque eu tenho uma bicicleta elétrica e ele não acha que é bicicleta, então vamos lá. A minha ele está me zoando, ele faz isso totalmente perigoso, mas vamos em frente. Então, te cobrando na linha de raciocínio que todos falaram, Renato, eu vou te entregar uma cópia, porque já foi, Renato é o subsecretário de Manejo de Mobilidade, uma questão que eu conversei, foi o Pedro que me alertou em 2013, se eu não me engano, Pedro, nossa prova de vídeo, bem desconhecidos, sobre a lei 2499 de 2007, é a lei que obriga shopping, supermercado e universidades a ter estacionamento para bicicleta. É uma lei que retroage, então, de 2007, ela dava prazo para que para trás todos esses institutos colocassem uma função social de botar de forma gratuita uma vaga de 5% dos carros, uma proporção para bicicleta. Nunca foi cumprido, nunca foi cobrado. Na nossa primeira conversa, a gente chegou a acreditar, eu defendi que precisava ser regulamentada, mas como a letra da própria lei fala que é numa 6ª obra que deve-se haver a cobrança, quem dá a seguinte obra é a Secretaria de Urbanismo, e eu fiz uma indicação parlamentar pedindo uma atuação nesse sentido. Vou deixar uma cópia hoje com você, Renato, para que a gente possa focar na fiscalização e pedir uma resposta efetiva com encaminhamento ao final. O bicicletário dessa casa de lei, não tem bicicletário. Eu acho que além da necessidade para a Cíntia que usa, para mim, para vários outros assessores, Fernanda que usa também, e eu sei que é uma luta antiga da turma aqui, de alguns vereadores. Eu estou pedindo por decreto legislativo, queria contar com o apoio de vocês no encaminhamento no final, para que a gente tenha um bicicletário decente, para que a gente possa vir para cá em bicicleta. É admissível que o Tribunal de Justiça tem, o Fórum tem, e todo mundo tem bicicletário, essa casa não tem. Nós temos um orçamento de 55 milhões de reais por ano. Não deve ser falta de orçamento. Então, estou aqui reiterando o nosso pedido nesse sentido, certamente. E pelo que eu vi no dia que fiz a fala com o aval de todos os vereadores. E aqui foi uma solicitação que a gente faz direto à lei de trânsito para intensificar a fiscalização. Junto com os guardas municipais, a gente caminhou um ofício com os 2 órgãos para intensificar essa atuação, principalmente quando a campanha aconteceu. Em parte, a gente conseguiu o sucesso de contratar uma 10 ciclistas para fazer esse trabalho, e a gente espera que isso seja perpétuo e perene e não acabe aqui. Quero ser breve também para que a gente dê continuidade, e vou pedir licença para não ler as outras moções, só para entregar, já convidando o Pedro Mala para receber a moção pelo Massa Crítica. Pedro, vem fazer uso da palavra aqui, parabéns. Boa noite, eu estou aqui representando a Massa Crítica hoje, como o Leandro já falou, é um movimento horizontal, então na verdade eu sou um representante não escolhido. Eu vim aqui porque eu participo, porque eu pedalo, e quem pedala hoje faz parte da grande ou pequena, visto pela prefeitura, massa crítica que a gente tem em Niterói. Eu vejo que é necessário que a gente tenha essas noções de aplauso, porque mostra que a gente tem o mínimo de espaço nessa cidade e que é algo necessário. Uma cidade que quer tanto andar para frente, que quer tanto progresso, que já foi uma das melhores cidades do país em qualidade de vida, hoje está andando no passinho do moonwalk, como diria o Michael Jackson, entendeu? Retirando ciclovias, sendo omissa com determinados pontos, entendeu? Tendo uma secretaria de mobilidade e moda. Vou falar mais à frente sobre isso, mas a bicicletada, a massa crítica, eu gostaria de agradecer muito essa moção de aplausos. Obrigado.
Rodrigo Rosa. Voltei para falar, agora para falar... Desculpa, só te interrompendo aqui, gente. A gente ainda tem mais 10 inscritos. Eu estou querendo encerrar a inscrição. Mais alguém quer fazer pergunta para falar? Está inscrito, está inscrito. Estou querendo saber se tem mais gente para se inscrever. Vamos lá então para a pessoa ter ciência. Falta Rodrigo Rosa, a Ana Luísa Carbone, Anderson Ramos, Daniel Nunes, Carlos Augusto Valdetara, Carlão, Marcos Rodrigo, Cíntia Luiz Araújo e Lucas Garcia. Eu te chamo de novo, então, tudo bem, não tem problema. Então vou fazer o seguinte, vou deixar aí mais 3 falas para a galera que quiser se inscrever e depois a gente encerra. Eu aviso de novo, tá? Daniel, vereador por último, né? Os vereadores, como a gente tem consenso e faz de prática aqui, a gente fala por último, tá bom? A gente espera todo mundo falar. Davi? Tá bom, vamos lá, desculpa, amigo, mais uma vez. Tá, vamos lá. Para falar da RO, né, achei legal o Axel comentar que a gente vai, né, a gente está fatiado com Barreto no plano, porque eu morei em Barreto até um ano atrás, agora eu moro em Engenho do Mato, eu vim em Engenho do Mato pedalando de lá até aqui, eu encontrei todos os tipos de barreiras no meu caminho, o relevo, a serra, não é nem barreira, nem considero barreira, entendeu? Porque é uma barreira, uma situação, enfim, é a natureza. Todas as outras barreiras que eu encontrei foram barreiras criadas pela cidade, entendeu? Isso que o vereador falou sobre mudar o conceito, né? E incluir a bicicleta tem a ver com isso. Outro colega falou sobre os postes nas calçadas. Enfim, ciclistas e pedestres estão sabendo que se a gente encontra todos os tipos de barreiras nos nossos caminhos. As barreiras que os carros encontram também encontram, mas são criadas por eles mesmos, excessos, acidentes, enfim. E as barreiras que a gente encontra são barreiras que colocaram ali no nosso caminho, entendeu? E a gente quer tirar essas barreiras do nosso caminho. Falando especificamente da RO, as barreiras começam na esquina da minha rua, porque eu chego ali na Irene Lopes Sodré, conhecida como Estado de Engenho do Mato, é sujeira e areia na ciclofaixa, é buraco, quer dizer, a responsabilidade da CLIN, é buraco, a responsabilidade da Seconserra, e as faixas pintadas que praticamente não existem mais, que é a responsabilidade da Infitrans. Quer dizer, são 3 órgãos do governo incompetentes na solução desses problemas. Eu venho há meses já falando, a Isabela esteve lá 2 vezes já em reuniões com a gente, a Isabela, numa terceira oportunidade, pedalou com a gente lá, viu todos esses problemas, a gente cobrou no Facebook, a nossa primeira reunião lá foi em abril, né, e até hoje a gente não teve nenhum retorno. A gente preparou uma pauta, está disponível lá no grupo da Massa Crítica, e a gente não entrou em tom de cobrança, a gente não entrou em tom de vamos resolver isso a qualquer custo, não é isso. A gente simplesmente apontou os problemas e sugeriu soluções. Os problemas são esses na Estrada do Engenho do Mato, na Avenida Central, a loucura que quem conhece, quem sabe do que eu estou falando, né? Em Piratininha, nos restaurantes, usando e abusando da ciclofaixa para tudo, menos para bicicleta. No Cafundá, mesmo problema em São Lourenço, oficinas e pequenos comércios também fazendo o que querem com a ciclofaixa. A gente não vê a presença da Guarda Municipal lá. Da Trans, então, porém se fala, parece que lá não é Niterói, porque a gente não vê um carro, a gente não vê um agente, entendeu? Eu queria saber, vou deixar uma pergunta, já vocês vão responder no final. E aí? Qual é o retorno que a gente vai ter disso? Daquela pauta que a gente teve no trabalho de fazer, a gente passou 2 horas discutindo e não teve até hoje um retorno disso. O Axel compareceria nessa reunião, não foi, mas também não deu nenhum outro tipo de satisfação depois. Enfim, a questão está em aberto, os problemas estão em aberto. Quero saber qual vai ser o papel do Axel. Como é que você vai resolver isso? Engenho do Mato, que são 3 órgãos para resolver os problemas lá. CLIN, Seconserra e Infitrans. O que você vai fazer para resolver isso aí?
vou chamar para fazer uso da palavra e receber a moção aqui pelo Pai que Anjo, nossa querida Ana Carbone. Ana, você já faz uso da palavra não de uma vez, tá? A gente dá um tempo aqui consensuado maior, como o Pedro não falou, você fala mais 3 minutos, tá bom? Vamos lá, Ana. Boa noite. Gostaria de agradecer a moção do aplauso em nome do Pai que Anjo. Queria falar um pouquinho da história da campanha publicitária, que começou no ano passado. A gente chegou à conclusão, né, que com a entrada da TCURBS, a gente focaria, né, a massa crítica, os movimentos de bicicleta de Niterói, nós focaríamos na educação para o trânsito. A bicicletada fez panfletos, nós distribuímos em vários eventos, falando sobre a responsabilidade do motorista, a responsabilidade do ciclista. Em dia 27 de janeiro, nós tivemos uma plenária da bicicletada. Nessa plenária, nós decidimos criar um GT de educação. E convidamos a Isabela Lira, coordenadora do Tirão de Bicicleta, para coordenar esse GT. Nessa plenária estava presente representantes da Fundação Municipal de Educação, da Diretoria de Projetos Especiais e da Secretaria do Meio Ambiente, na época, Daniel, que era secretário dessa pasta. Nessa ocasião, nós marcamos a primeira reunião do GT. Chamamos o pessoal da PCR, da Federação de Ciclismo, Ciclismo de Niterói. Eu acredito que todos os grupos que usam a bicicleta na cidade para esporte, ou para lazer, ou para mobilidade, estavam presentes. Pedal sonoro foi, já não ficou. Pedal sonoro foi. E ficou depois. Bike Anjo, Mobilidade Niterói. Nós aqui em Niterói temos um movimento muito grande de ciclistas. E nós tivemos a primeira reunião, onde ficou decidido que nós faríamos, que a Diretoria de Projetos Especiais tinha verba para bancar 10 faixas pela cidade. E nós começamos a um debate sobre o que constariam nessas faixas, etc. Estávamos avançando nessa questão, numa troca de e-mails, quando fomos chamados pelo prefeito Rodrigo Neves para uma reunião. Nessa reunião, no dia 17 de março, estavam presentes 18 ciclistas. O vice-prefeito, a Isabela, estavam lá, o agora, que estava retornando para a Câmara na época, o vereador Daniel Marques, o vereador Leonardo Jordano e alguns outros representantes do governo. Nós falamos sobre vários assuntos, inclusive sobre a campanha educativa, que nós estamos querendo tirar do papel para que ela fosse algo amplo. O prefeito se comprometeu em que a Prole, que é a agência de publicidade contratada pela prefeitura para fazer suas campanhas, faria essa campanha de publicidade com o nosso input, usando o GT de educação. Eu fico muito triste, na realidade, porque foi uma demanda nossa, sim, mas eu não me sinto, como está ali na faixa, que a campanha me representa. Porque foi uma campanha que ficou... ela não é profunda o suficiente. As 100 faixas que foram feitas, 50 faixas, 50 banners que foram feitos para ser espalhados pela cidade, não foram colocados. Os que foram colocados não tiveram a durabilidade que a gente gostaria. Uma coisa que eu gostaria de pedir é que essa é uma questão que eu gostaria de levantar, é que o recado dessas faixas, que são coisas muito pontuais, haviam faixas para serem colocadas próximas à ciclovia, em que dizia: motorista, pare ao longo da ciclovia. A ciclovia ela é considerada calçada pelo Código de Trânsito Brasileiro. Você não pode parar dentro da ciclovia, mesmo que você possa ter acesso a ela. Então um recado muito importante: motorista, respeite 1,5 m. Eu hoje passei na
Paraná e levei 2 finas. Passou muito perto de eu ser derrubada da bicicleta. Isso tem que acabar. A gente precisa ter, a bicicleta ela precisa ser um meio seguro de você andar pela cidade. Niterói é uma cidade plana, e mesmo uma região que não é plana, não é algo tão absurdo assim que você não consiga ultrapassar. Então eu acho que a gente tem que lutar por uma campanha de educação que seja efetiva. Não adianta dizer que o trânsito é feito de pessoas como eu. Sim, mas além disso, né, todos nós temos que respeitar o pedestre. Na conversão, o ciclista tem a preferência. Outro dia eu estava aqui passando na Amaral Peixoto, abri o sinal, eu segui, um carro entrando na Visconde do Uruguai, gritou para mim, mas não é assim. Eu tive vontade de parar, a bicicleta é como então? Porque eu tenho a prioridade naquele cruzamento, ele vou seguir em frente, ele vai virar à esquerda, ele tem que esperar passar para poder virar à esquerda. E isso precisa estar sinalizado com uma placa lá. A faixa era uma solução barata para a gente conseguir dar um recado, mas na realidade o que a gente precisa é de uma solução permanente. São placas, sinalização permanente, dizendo que o ciclista tem preferência. Quando a ciclovia ou a ciclofaixa compartilhada com o pedestre, isso precisa ficar claro. Eu gostaria de pedir, eu acredito que esse seja o grande pedido, de pedir que seja feita uma campanha efetiva. A gente precisa que esse recado do 1,5 metro, que as pessoas entendam que está na lei, que isso é uma questão de segurança do ciclista, mas é o correto se fazer. Por que é 1,5 metro? Porque a menos do que essa distância, o risco de eu cair no chão e sofreu um acidente grave. Tem um colega nosso aqui que um ônibus passou, ele caiu enquanto o vago do ônibus, quase teve que fazer uma cirurgia do tórax porque caiu no chão. O ônibus passou e foi embora, ele nem viu, porque ele passou a menos de 1,5 metro. Então, isso são coisas muito importantes. Eu teria milhões de coisas para falar aqui, mas eu sei que o tempo é limitado. Então, eu peço que isso fica para o Axel e para a Isabela, que a gente consiga fazer com que esse recado das faixas que foram feitas e não foram colocadas nas ruas por incompetência dos vigilantes ou pela falta de comunicação da prole com as pessoas que iam colocar a faixa na rua de como fazer esse material, que isso seja feito. Não adianta falar que não foi feito porque não deu para fazer. Eu gostaria de ver essa campanha que a gente construiu dos recados pontuais na rua. Porque essa campanha está muito alta, o recado é muito vazio, não tem substância. Na hora que você vê um outdoor imenso com o trânsito que as pessoas para você, o que isso significa? O que aparece é muito bom. Então é isso. Obrigado. Obrigado, Laura. Chamar o Anderson Ramos. Queria registrar a presença do vereador Biramar.